Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a lógica aristotélica, né? Ela é uma lógica aqui milenar, né? Apesar da lógica estudar o raciocínio humano, né? Ela não é considerada uma ciência, tá? Ela ajuda apenas a nós pensarmos melhor, né? E lá desde a época do Aristóteles, eles criaram essa lógica aqui, né? Hoje a gente tem até uma interseção com a matemática, com a teoria dos conjuntos. Então, hoje eu vou fazer com vocês aqui uma revisão sobre os operadores lógicos, tá? Então, a gente vai montar aqui as tabelas verdades. Eu sempre começo aqui, como eu tenho quatro, eu vou fazer VV, FF, VF, PF. A primeira é a disjunção, também chamada do ou, né? A gente conhece aqui como ou, tá? Ou. Então, aqui vai ser o seguinte: quando eu tiver. A única situação em que vai ser falsa é quando todos forem falsos. Então, você já percebe aqui, ó, que aqui é falso, aqui é V, aqui é V, aqui é V. Se eu for pegar agora a conjunção, que é o E, eu só vou ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então aqui, ó, aqui vai ser V, todas as outras vão ser F. A condicional a gente brinca, né? Que a gente chama que a única falsa, o bizu para vocês aprenderem aqui, é a Vera Fischer é falsa, né? Então Vera Fischer é falsa. Então quando você tiver VF, Vera Fischer vai ser falsa. O resto é verdadeiro. A disjunção exclusiva é o chamado ou. Por exemplo, você vai comer uma sobremesa, ou pudim ou sorvete. Você não pode comer os dois. Você só pode comer ou um ou outro. Então, se eu tiver VF, vai ser V, FV vai ser V. Agora, os dois verdadeiros não podem. Se você disser assim, vou comer ou pudim ou sorvete, é apenas um dos dois. Não pode ser os dois. Então, aqui é falso. E os dois F também vai ser falso. A única diferença da disjunção exclusiva para a disjunção comum é justamente o fato da primeira, se os dois forem V, na disjunção comum é verdadeiro, né? E na disjunção exclusiva vai ser F, vai ser falso. A bicondicional é bem interessante. A bicondicional, ela é a negação da disjunção exclusiva. Então, onde tem, quando eu nego, eu mudo o valor lógico das alternativas. Então, o que que vai acontecer? Se eu tenho um verdadeiro, se eu tenho um falso aqui, aqui ficará como? Aqui ficará verdadeiro. Se eu tenho um V aqui, aqui ficará F. Se eu tenho um V aqui, aqui ficará F. Se eu tenho um F aqui, aqui ficará V. Certo? Essa próxima aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui vai ser uma equivalência lógica muito interessante, tá? Vai ser uma equivalência lógica muito interessante e já já eu vou fazer com vocês aqui. Bem, então vamos lá. A gente viu aqui os principais operadores lógicos, né? Vamos ver alguma aplicação, né, Tony? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem, que a gente pode fazer, é pegar esses operadores e construir com eles algumas frases, né? Então eu vou começar aqui pelas equivalências lógicas, tá? Equivalências lógicas. Então eu posso ter algumas equivalências. A mais conhecida de todas e muito importante é essa daqui, ó, da condicional. A condicional a gente tem que é se então, né? Então, se eu pego se P é então Q, uma equivalência lógica para isso aqui, vai ser o quê, Tony? Vai ser não P ou Q. Como é que eu provo isso, Tony? Bem, a gente pode provar usando a tabela verdade. Vamos construir lá em cima. Vamos voltar e vamos ver. Se eu pegasse o não P, se eu montasse a tabelinha aqui do não P na lateral, ficaria como, Tony? Ficaria assim, ó. Não P seria F. Aqui seria F, V, V. E quando eu falo não P
ou que, então eu vou juntar essa daqui com o que? Essa daqui. Então ficaria como, Tony? Se eu fizesse o ou delas, a gente lembra que no ou só é falso quando as duas é falsa. Então olha que interessante. FV dá V, FF dá F, VV dá V, VF dá V. Se você notar, se você notar, eu tenho que os valores lógicos aqui. Eu tenho V, eu tenho F, eu tenho V, eu tenho V. Você vai notar que aqui na condicional eu tenho V, eu tenho F, eu tenho V, eu tenho V. Então você percebe que isso é uma equivalência lógica. Falar se, então P, é a mesma coisa que o que, Tony? Não P, o quê? Então se eu digo assim para você, se beber, não dirija, é equivalente logicamente. Eu estou pegando aqui a primeira frase. Aqui eu tenho o P e aqui eu tenho o que. Se, então, isso é equivalente a não P ou que. Então, o não P é o quê? É não beber. Então, não beba ou o que é não dirija. Então, não beba ou não dirija. É equivalente logicamente. Se beber, não dirija. Interessante, né, Tony? Interessante. Existem também, para essas mesmas proposições, a gente pode usar um termo chamado negação, tá? Então, uma das negações mais interessantes. Ah, outra coisa também que eu posso falar da equivalência, a condicional, ela tem algumas equivalências interessantes. Essa é a primeira delas. Transformar uma condicional numa disjunção. Mas eu posso também fazer o que a gente chama de contrapositiva. Então, eu tenho uma contrapositiva. O que é isso, Tony? Eu tenho P, então que, isso equivale a não que, então não P, que é equivalente a não P ou que. Tudo isso é a mesma coisa. Então, se eu digo para você, se beber, não dirija, isso é equivalente ao que, Tony? Eu vou trocar. Percebe que o que aqui é não dirigir e o P é beber? Então, eu vou trocar. O não que vai ser beber, o não que vai ser dirigir, perdão. Se dirigir, se dirigir. Aí tu vai ter então, o não P vai ser o que, Tony? O não P vai ser não beber. Se dirigir, então não beba. Isso é equivalente, que é equivalente não beba ou não dirija. Então aqui nós temos essas equivalências lógicas, né? Bem interessante. Também temos a negação dessa equivalência aqui, tá? Então se eu quero negar uma condicional, olha que legal. Antes eu vou falar um pouco sobre a lei de De Morgan, tá? Fazer um pouco da revisão da lei de De Morgan, que diz basicamente o seguinte. Vamos supor, deixa eu colocar aqui, lei de De Morgan. No caso, a primeira lei, tá? Basicamente, eu posso negar as disjunções ou as conjunções. Então, se eu digo assim, a negação de P e Q vai ser equivalentemente à negação de P e só inverte o sinal de dentro. Se estava E, vai virar OU. Então, não P ou não Q. Podemos ter também não P ou Q. Então, negação de não P ou Q é a negação de P e a negação de Q. Olha que interessante. Isso aqui é a lei de De Morgan. Tá? A gente pode provar isso com tabelas verdades. Agora, eu vou fazer com vocês a negação, por exemplo, daquela condicional lá. Então, se eu tenho uma negação da condicional, negação
da condicional. Como é a negação da condicional? A gente tem se P, então o quê? Eu quero negar isso. Como é que eu nego isso, Tony? Aí você deve estar pensando assim, né? Vamos supor que eu tenha a frase. A gente pode usar os próprios princípios lógicos. Então, tem uma negação. A condicional equivale ao quê, Tony? A não P ou Q. Então, não P ou Q. E aí, se eu aplicar a lei de De Morgan aqui dentro, eu vou fazer esse, depois eu vou fazer esse e inverto o sinal. Então, fica como, Tony? Fica basicamente o seguinte: negação da negação, duplo não, é um sim. Na lógica é assim, tá, pessoal, que funciona. Então, eu vou ter P, inverte e aí, não Q. Ah, Tony, tô entendendo. Então, a negação da condicional é P, E, não Q. Então, vamos supor. Olha que interessante. Eu brinco que isso aqui é a frase do menino teimoso, né? Você tem um menino teimoso, a mãe chama esse menino, meu filho, faz o seguinte. Olha a frase aqui da mãe. Ela vai dizer assim pro menino: se chover, se chover, não saia. Aí o menino diz pra mãe: percebe que aqui eu tenho, percebe que aqui eu tenho P e eu tenho Q. O Q tá negativo, tá, pessoal? Se P, então o Q. E aí o que é que o menino vai fazer? Ora, eu vou colocar a frase que tá aqui. O P é o quê? Chove e a negação do Q, se o Q não sai, vai sair. Chove e eu saio. Então veja, a mãe diz pro menino: se chover, não saia, meu filho. Aí vai chover e eu não saio. E eu saio. Chove e eu saio. Entendeu? Então aqui é o menino teimoso. Então é isso, pessoal. A gente tem aqui essas frases aqui, essas negações da condicional, as equivalências lógicas, lei de De Morgan. Tudo isso aqui é muito cobrado em prova, né? Cai demais. Eu fiz um resumão aqui para vocês. Até uma próxima aí. Bons estudos.